Pronto, gente. Então, recapitulando, né, que eu estava falando. Todo mundo está vendo o slide agora? Plasma rico em fibrina, plasma rico em plaquetas. Sim. Você está vendo, Fábio? Oi? Tô. Pronto. Então, como eu havia falado, é de extrema importância, né, conhecer a utilização do plasma rico em fibrina e o plasma rico em plaquetas, né, que são materiais autólogos, né, que estão aí, que utiliza, né, o próprio sangue do paciente para fins estéticos. Né. A gente já sabe aí que o sangue ele é constituído, né, pelo plasma e pelas hemácias. Quando a gente centrifuga ou quando a gente deixa precipitar de forma natural, a gente consegue observar essas duas camadas, né? Essa camada de hemácias vermelha, essa camada de hemácias, né, que tem pigmentação vermelha, não é interessante ser administrada no paciente, tá? A gente administra apenas o plasma rico em fibrina ou plasma rico em plaquetas, tá? Que a gente tem essas duas aplicações. Há uma principal diferença entre utilizar o plasma rico em fibrina e plaquetas é o quanto que você quer volumizar, né? O quanto que você quer ter aquele efeito volumizador, certo? Mas, de uma maneira geral, ambos apresentam fatores de crescimento, nutrientes, né? Porque o plasma é a fase, né, do sangue que tem bastante quantidade de nutrientes. A gente sabe que o sangue ele transporta nutrientes para todo o organismo e não é diferente quando a gente retira esse sangue e vai administrar no paciente, certo? Então, uma das principais funções de utilizar, né, o plasma realmente a gente está aí trabalhando com algo que é do paciente e que apresenta uma grande quantidade de nutrientes, certo? Então é bastante interessante essa utilização. E a possibilidade, né, de ter rejeição é pequena, né, tendo em vista que esse material é do próprio paciente. A única coisa que você precisa se preocupar é não misturar os tubos, né? E trabalhar com o sangue do paciente, certo? E também não retirar parte das hemácias, porque caso você administre essa essa parte vermelha, né, a parte de hemácias, o paciente vai ficar como se fosse com hematomas, certo? Né? Igual quando ele leva uma pancada, por exemplo, e fica ali o sangue no interstício. Vai ficar um pouco visualmente feio, tá? Não é que seja totalmente ruim, mas visualmente é feio. Então, como eu havia falado, né, a gente tem aí no plasma nutrientes, fatores de crescimento, né, e é isso que a gente busca quando a gente administra o plasma rico em fibrina e em plaqueta, certo? Um ponto importante é a administração deles. Não sei se vocês lembram, né, como é que administra bioestimulador, como é que administra material preenchedor, né, como o ácido hialurônico, certo? A gente pode tanto administrar o plasma rico em fibrina ou em plaquetas com agulha ou com cânula, certo? A gente vai administrar aí dentro do subcutâneo do paciente ou então na hipoderme e a partir de então a gente vai estar ali um ambiente que tem muito fator de crescimento que vai estimular, né, os fibroblastos, né, que são células que produzem colágeno e também elastina. E após essa estimulação, a gente tem que a pele ela vai ficar mais recuperada, ela vai ficar mais hidratada, vai ficar mais bonita, certo? E o procedimento, uma das principais vantagens de utilizar a plasma rica em fibrina ou em plaquetas é o custo, porque o custo é muito baixo. A gente não tem o custo de comprar um preenchedor, né, de comprar o bioestimulador. A gente só faz uma coleta no paciente, centrifuga e administra nele mesmo. Então, assim, é super tranquilo, né, a utilização, é barato, como eu havia falado, certo? E a gente não tem muitos problemas associados à técnica, certo? A contraindicação maior, né, do procedimento é quando nós temos uma doença autoimune, ou quando o paciente está tomando corticoide, gestantes, pacientes que têm doenças crônicas, câncer. Então, essas são algumas das poucas contraindicações, mas de uma maneira geral, a gente pode estar utilizando em muitos pacientes, certo? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de observar um tubo, certo? E olhar, notar que lá no finalzinho do tubo, principalmente o tubo sem anticoagulante, ele apresenta uma rede de fibrinas,
Vocês já tiveram essa experiência no estágio ou na aula? Em observar a fibrina, ela fica um pouco gelatinosa e lá no fundinho do tubo. E é essa estrutura, certo, gente, que está um pouco sólida aqui, ó, que vai ser administrada no paciente. Só que tem um porém. A gente precisa fazer essa administração muito rápida, por conta realmente da gente ter aí, não ter como administrar uma estrutura tão densa, né? Então, a coleta ela é feita, certo? Digamos que ela é feita agora às 8h30, eu tenho que administrar no máximo até 8h20 no paciente. Porque se passar meia hora, essa rede de fibrina ela já se forma fora do paciente. E o interessante é ela se formar dentro do paciente. Assim que a gente coleta o sangue, a fibrina ainda não está tão próxima, né? Então ela acaba que não forma essa estrutura sólida, certo? E essa estrutura sólida aqui, ela não tem como ser administrada nem utilizando agulha nem cânula, porque ela é muito grossa, ela acaba entupindo o calibre da agulha ou da cânula, certo? Então a gente tem que administrar antes de formar a rede de fibrina. Só que após a administração, dentro do paciente, essa fibrina ela é formada. Aí o que que acontece? O paciente ele vai sentir que volumizou. Mas volumizou por quê? Porque tem uma rede de fibrina lá dentro daquele tecido, certo? E essa rede de fibrina, ela vai, como eu falei, ela vai volumizar, ela vai dar um efeito de preenchimento. Só que a gente não pode vender, não pode falar, né, que é um preenchedor, porque com 2 semanas essa rede de fibrina vai embora, certo? A gente não utiliza plasma rico em plaquetas ou em fibrinas para volumizar. Existe um efeito volumizador secundário, mas o principal efeito é de realmente estimular fibroblasto, produzir colágeno, produzir elastina, revitalização, né, de maneira geral. A pele fica mais hidratada, mais revitalizada, certo? Aí, assim, quero que vocês entendam o principal ponto de diferenciação entre um e outro, certo? Nós falamos aqui que existe o plasma rico em fibrina e o plasma rico em plaquetas, certo? Do ponto de vista obtenção, certo? Aliás, o que mais determina é como você obtém esse plasma, certo? Se você utiliza um tubo com anticoagulante ou um tubo sem anticoagulante, tá? O tubo com anticoagulante, ele vai dar origem ao plasma rico em plaquetas, né? Que é um plasma que vai ter muita plaqueta. O plasma rico em fibrina, ele é pobre em plaqueta. Por quê? Porque a gente não utiliza anticoagulante. Então, se não é utilizado anticoagulante, assim que a amostra é coletada, a plaqueta ela já vai ser ativada, ela já vai retrair lá a formação de um coágulo e ela perde as funções, né, de estimulação que a plaqueta exerce. Porque ela já está fazendo ali aquela função para o sangue coagular fora do organismo, certo? Então, a principal diferença que nós temos entre o plasma rico em fibrina e o plasma rico em plaquetas é a obtenção, certo? E também o poder, né, que ambos apresentam de volumizar. Essa volumização que eu falei, ela só vai, é secundária, ela só vai acontecer no plasma rico em fibrina, certo? Porque a fibrina, aquele emaranhado, né, de fibras, que a gente consegue inclusive ver visualmente, é que de fato vai apresentar, né, que vai dar um efeito volumizador para aquele nosso paciente, certo? Aí assim, vai depender muito do que você busca, né, de tratamento. E uma coisa também que a gente tem que levar em consideração, que eu não sei se vocês lembram, na hora que a gente centrifuga o sangue, aonde é que as plaquetas ficam? Elas ficam soltas aqui no plasma, ou elas ficam aqui nas hemácias, ou elas ficam entre? Vocês sabem me dizer? É uma pergunta, tá, gente? Oi. Em cima, professor. Fica em cima, aqui no plasma, solto. Ó, Eu penso que sim. ó, seguinte, quando a gente centrifuga o sangue, a plaqueta ela fica entre as hemácias e o plasma, certo? Ela fica em cima das hemácias, né? Ela fica aqui nessa camada e ela fica junto com os leucócitos. Essa camada, gente, aqui bem próxima das hemácias, elas são até chamadas de uma camada leucoplaquetária, né? Que tanto vai ter leucócitos quanto também vão ter plaquetas, certo?
Aí outra coisa ruim, né, de se trabalhar com plasma rico em plaquetas, é que a gente precisa pegar as plaquetas e as plaquetas só ficam nessa região, né? Então é uma quantidade muito baixa que a gente consegue ter. Então teria que coletar um volume muito grande de material para a gente conseguir trabalhar, né, direitinho, certo? Então não é interessante a gente trabalhar 100% com plasma rico em plaquetas. E como eu falei, a utilização de ambos, eles são a partir do sangue. Então, quanto mais sangue você coletar, mais material você vai ter para trabalhar, certo? Então, é importante diferenciar o que é que você quer de resultado. E assim, o plasma rico em plaquetas, gente, ele é fantástico. As plaquetas, elas são, né, pedaços de células que realmente são muito efetivas. Elas liberam fatores de crescimento, elas atraem atenção para onde elas estão. Mas, de maneira geral, o que é mais utilizado na estética é o PRF, né, que é o plasma rico em fibrina, certo? Que, como eu havia falado, ó, até quem chegou agora, nós temos aqui é, esse emaranhado aqui de fibras, né? É sólido. E isso aqui fica dentro do paciente, sólido mesmo. Observem que para manusear essa rede de fibrinas, quem está manuseando, ó, pegou uma pinça. Pode observar aqui que tem uma pinça. Ele conseguiu pinçar essa rede de fibrinas, porque realmente ela tem né, essa densidade maior, certo? E quando isso se forma dentro do paciente, a gente tem um poder volumizador, né? O paciente vai ter uma volumização. E a gente pode utilizar em todo o rosto do paciente, né? A gente pode utilizar para fazer boca, para fazer olheiras, inclusive eu hiper recomendo, né, o tratamento de olheiras com o material PRF, certo? Agora, como eu havia falado, ele não tem um efeito volumizador bem significativo como o ácido hialurônico. Logo, para você ter um efeito importante, né, expressivo nas olheiras, por exemplo, a gente precisa de um número maior de sessões, tá? A gente precisa ir fazer pelo menos umas 4 sessões. E isso se torna muito interessante, porque a partir do momento que a fibrina ela vai ser retirada do local onde ela foi colocada, ela vai liberando, né, estimulando o colágeno, e aquele colágeno formado, ele vai durar ali para sempre, assim, não para sempre, mas ele vai durar os 2 anos que ele dura, certo? Desculpa eu usar essa expressão, para sempre, né, que nada é para sempre. Pronto. Então, né, a utilização do material, né, que é extraído a partir do sangue do paciente, ele tem sido muito estudado, né, nos últimos anos. A utilização do PRP e do PRF inicialmente não foi para fins estéticos. A utilização, a investigação foi começada com cirurgias ósseas, com trabalhar também com esses materiais para danos articulares, certo? Então, assim, vendo, né, que estava sendo interessante, estava sendo positivo, a utilização para melhorar lesões, né? E quando a gente trabalhava uma lesão, por exemplo, na pele ou, sei lá, dentro da boca, observava-se que o poder de reparação era muito grande, né? E aí foi, né, dessa forma, investigado para fins estéticos no futuro, certo? E, como eu falei, né, até no começo da aula, a principal finalidade, né, da utilização do PRF e também do PRP é quando a gente vai ter aí um efeito bioestimulador, certo? E o que é esse efeito bioestimulador, né? Quando a gente fala bioestimulador dentro da estética, a gente está falando de um material que tem a capacidade de bioestimular o fibroblasto, né? Que o fibroblasto, ele é a célula-chave quando a gente quer trabalhar com rejuvenescimento e quer trabalhar prevenindo também o rejuvenescimento, certo? Assim, prevenindo o envelhecimento, aliás. Então, uma das principais finalidades de utilizar o PRP e o PRF também, certo? É, de fato, ter esse efeito bioestimulador via fibroblastos, certo? Porque o fibroblasto é a célula que produz colágeno e elastina, né? E uma pele que está ali com muito colágeno e elastina é uma pele jovem, uma pele saudável, certo? Que possivelmente vai envelhecer, né, de forma mais controlada, certo? E uma coisa interessante, né, que de todos os procedimentos que a gente trabalha, o mais, o mais seguro, né, que apresenta um grau de rejeição muito baixa, é o PRP e o PRF, né? Basta saber que é extraído do próprio paciente. A gente faz a coleta do sangue do paciente e depois
devolve, né, somente o plasma lá naquela estrutura de onde a gente quer bioestimular, de onde a gente quer ter o nosso resultado, certo? Aí lembrando, né, que eu falei no começo da aula, entraram muitos alunos agora, a administração desse material, ela é feita tanto com agulha, quanto também por cânula, certo? Então, a gente pode estar aplicando aí em todo o rosto do paciente. Esse material, ele também é utilizado para o rejuvenescimento do pescoço, do colo, das mãos, da região íntima, certo? Em qualquer lugar do corpo que você quer rejuvenescer, você tem um bom resultado, certo? Esse material, ele também é utilizado, né, para quando a gente quer trabalhar aí com estrias, né, porque a estria, ela se caracteriza, né, como uma cicatriz, né, cutânea do paciente, porque o paciente ele vai aumentar de peso, diminuir de peso, aumentar de peso, diminuir de peso. Ou então até mesmo ele pratica exercício físico, né? Então ele acaba desprendendo ali as fibras por conta da musculatura crescer, né? Então a estria, geralmente quem malha, por exemplo, ela fica bem aqui no ombro, né? Geralmente os homens apresentam essa estria. Na região também de glúteo é muito comum ter estrias, certo? Então assim, de uma maneira geral, o plasma rico em fibrina em plaquetas, eles também conseguem ser bem efetivos quando a gente quer ter um resultado efetivo na estria, certo? E a gente também consegue estar utilizando para a flacidez, tá? Inclusive é muito utilizado, né? Ele é até bastante utilizado mesmo para a região de flacidez de glúteo e de seios, tá? Para deixar como se fosse um fio de sustentação, né? Ele vai dar uma sustentação melhor. Porque quando tem mais colágeno e mais elastina, a pele consegue ter mais estrutura para evitar que a gravidade atue, certo? Então, é bastante interessante também utilizar. Aí lembrando, os constituintes do PRP e do PRF são os nutrientes que tem dentro do sangue, né? E, né, como estou sempre frisando, os fatores de crescimento, certo? Como até nesse slide demonstra bem. Então, esses são alguns fatores de crescimento encontrados no PRF, certo? E de todos, né? Assim, muitos têm um efeito parecido, mas de maneira geral, a gente vai ter aqui, ó, que os fatores de crescimento, eles vão promover angiogênese, certo? Que é um ponto muito importante, certo? Essa promoção da angiogênese. Eles também vão produzir a diferenciação e proliferação de fibroblastos e também promover a formação, né, da matriz extracelular com síntese de colágeno e de elastina, certo? E outros também vão ter uma função aí fora estética, né, como por exemplo, fator de crescimento semelhante à insulina, que atua aí na formação óssea, tá? Justificando dessa forma o porquê que as pessoas, os dentistas, né, muitas vezes trabalham, né, para devolver o osso da boca do paciente, né, que foi perdido, para fazer o implante, certo? Então, de maneira geral, o que mais nós temos de resultado dentro do PRF são os fatores de crescimento, ok? Até agora, gente, alguma dúvida? Oi, estão me ouvindo bem? Tá tranquila a aula? Tá tudo tranquilinho. Gosto sempre de ouvir vocês, que às vezes eu fico pensando aqui sozinho, sabe? Que tô lecionando também normal à noite, né? Aí eu fico, gente, será que tem algum momento da aula que eu fico falando sozinho, os alunos ficam olhando no WhatsApp? Então não façam isso, tá, gente? Porque eu sinto que vocês fazem isso, tá? Então não façam isso não comigo. Presta atenção na aula. Pronto. Então, ó, só para recapitular, tá? Até mesmo para quem chegou um pouco depois. Nós temos a aula de hoje, ela vai falar sobre PRP e PRF, que é o plasma rico em fibrina e o plasma rico em plaquetas, certo? A diferença entre eles é a quantidade de plaquetas e de fibrina que tem nesses materiais, certo? No plasma rico em plaquetas, a gente tem mais plaquetas, né? Porque ele é rico em plaquetas, certo? E para a obtenção desse tipo de plasma, a gente precisa de tubo com anticoagulante, certo? Porque a gente precisa das plaquetas preservadas na sua função. Para a obtenção do plasma rico em fibrina, a gente utiliza tubo sem anticoagulante, tá? Esse tubo aqui que está na imagem, vocês acham que ele vai resultar em um plasma rico em plaquetas ou plasma rico em fibrina? Levando em consideração a cor dele, para ver se vocês lembram dos tubos.
Porque a gente sabe que dependendo da cor do tubo, a gente tem ou não anticoagulante, né? É um padrão mesmo. O tubo branco, ele tem anticoagulante? Não Cris? lembro. Vou mentir. Pronto. O Não, tubo essa- branco, gente, ele não tem, tá? Ele não tem anticoagulante. Ele é até um tubo de transporte muitas vezes, certo? Ele não tem anticoagulante, ele não tem gel separador, ele é um tubo sem nada, certo? Porque o tubo vermelho, o tubo amarelo, por exemplo, eles já apresentam gel separador, ativadores de coágulo. Pode ver o tubo vermelho que ele tem como se fosse um anticoagulante, mas na verdade ali ele ativa o coágulo, ele ativa um ativador para separar o sangue mais rápido, certo? Mas o branco, ele não tem nada, certo? O branco, ele é o mais utilizado para a obtenção de PRF, porque o PRF, plasma rico em fibrina, a obtenção dele é sem anticoagulante, certo? Para a obtenção do plasma rico em plaquetas, a gente utiliza o tubo azul, certo? Que é o tubo com citrato de sódio. Porque o citrato de sódio, de todos os tubos que a gente faz coleta no laboratório, ele é o que mais preserva as funções relacionadas à coagulação. Não é à toa que todos os exames de coagulação são feitos com o tubo azul, certo? Aí, quando a gente vai colocar no paciente o plasma rico em fibrina, a gente vai ter essa fibrina aqui, ó, lindinha, dentro do paciente. E isso aqui é sólido, né? Tava até pensando aqui, ó, isso é sólido. Então, volumiza na mesma hora. Do ponto de vista histológico, olha como é que a gente visualiza isso na histologia, né? Lá no microscópio, né? A gente vai ter aí um emaranhado de leucócitos, de plaquetas, certo? E também, né, de fibrina. A gente vai ter, é isso aqui que a gente visualiza, certo? Lá no microscópio. Assim que esse material aqui, ele chega dentro do paciente, a gente tem uma ativação quase que instantânea dos leucócitos, das plaquetas que estão aqui, para recrutar, né, a chegada de mais macrófagos. Porque o macrófago, ele vai começar a fagocitar essa rede. Ele vai começar a retirar. Demora um certo tempo, né, para todos os macrófagos conseguirem retirar todo esse material, né, mais ou menos 2 semanas. Logo, em 2 semanas, o paciente ele perde o efeito volumizador do plasma rico em fibrinas, certo? Mas ele ganha estimulação de fibroblastos. Então, entendam uma coisa, ó. A gente está utilizando um material que volumiza, certo? Mas quando ele é absorvido, à medida que ele vai ser absorvido, ele vai cada vez mais estimular fibroblastos. E quando o fibroblasto ele está estimulado, ele aumenta a elastina e colágeno. Se aumenta a elastina e colágeno, o paciente ele se volumiza sozinho. É como se fosse um efeito bioestimulador, né? A quantidade, a derme, ela acaba ficando mais espessa. Se ela fica mais espessa, ela fica mais, né, mais em milímetros maior, ela acaba tendo um efeito volumizador, certo? Não é um efeito volumizador que vai modificar formas, né, que vai harmonizar o rosto do paciente, que vai dar mandíbula, que vai dar queixo, que vai dar bochecha, não é, certo? Esse efeito volumizador, ele é bem sutil e é mais a camada ali da derme mesmo, desta forma trabalhando a qualidade da pele do paciente, certo? Aqui também é só outra imagem representando aí uma microscopia, né, do trombo. E, como eu havia falado, não é interessante administrar hemácias, tá, gente? Porque caso você chegue muito próximo ali das hemácias na hora de pegar o tubo, o que é que vai acontecer? A hemácia tem hemoglobina, e quando eu administrar o plasma rico em fibrina ou em plaquetas dentro do paciente, ele vai ficar com a pele edemaciada, né? Ele vai ficar com a pele como se estivesse roxa. É semelhante a uma pancada mesmo. Porque que acontece quando ele tem um trauma, quando ele tem algum hematoma, né? Esse hematoma, ele fica aí por, sei lá, 15 dias no paciente. O hematoma, ele fica roxo, ele fica preto, ele fica esverdeado, ele fica amarelado, né? A gente observa todas as fases de metabolização da hemácia, né? A gente observa a fase que tem muita biliverdina, muita bilirrubina. Então, a gente observa tudo isso. E não é interessante, principalmente quando a gente trabalha com o rosto do paciente, deixar ele todo, né, com aspecto de demasiado. Então, evitem, na hora de realmente pegar o material,
pegar a parte que tem hemácias, né? Porque senão vocês vão ter problemas relacionados mais ao visual, mas que a paciente não vai gostar. Possivelmente ela não repita o procedimento, ou até mesmo nem procure você mais para fazer algum procedimento. Então, é interessante, né, falar sobre isso, tá? E quanto mais fibrina tem, né, mais esse aqui são as redes mesmo, né, que são formadas. Esse aqui fica dentro do paciente dessa forma, tá? Lembrando que essa microscopia, ela é de varredura, aumenta 400 mil vezes o valor da estrutura, para vocês terem ideia de como é que fica mesmo a fibrina dentro do paciente. Lembrando, todas essas fibras, elas são absorvidas por macrófago, né? O macrófago ele também vai liberar as metaloproteinases, né, para degradar a matriz extracelular, certo? Não sei se vocês foram minhas alunas, todo mundo, né? Foi minhas alunas lá de patologia, por exemplo, que eu falei lá em patologia, que muitas vezes, né, até mesmo o câncer se expandir ou reparar uma lesão, a gente precisa de metaloproteinases, que as metaloproteinases são proteínas que degradam matriz extracelular. Então, para degradar essa matriz extracelular aqui de fibrina, é necessário da liberação desse componente, né, que é as metaloproteinases, ok? E esse trabalho, né, ele só quis comprovar realmente o poder, né, que tem a utilização de materiais utilizando aí PRF, né, no poder da síntese de novos vasos sanguíneos, certo? O poder aí angiogênico. Toda vez que vocês ouvirem a palavra angiogênese, significa dizer que a formação de novos vasos sanguíneos, certo? Nós temos aqui, ó, nessa primeira imagem, a representação, a representação de um grupo que ele não foi tratado com nada, certo? Logo, ele tem vasos sanguíneos, né? É normal ter. Só que quando o autor ele utilizou o PRF de diferentes, né, formas e componentes, ele observou que aumentou, tá vendo? Formou-se mais novos vasos. E se a gente faz isso com o paciente, né, que é um ponto muito importante, que eu não frisei, deixei para frisar nesse momento. Se o paciente ele aumentar a quantidade de vasos sanguíneos, isso é benéfico ou é maléfico para ele? O que é que vocês acham? Aumentar a quantidade de vaso sanguíneo. E o que é que resulta para o paciente quando ele tem mais vaso sanguíneo? Eu acredito que seja benéfico. O local vai ficar mais irrigado. Vamos, primeira pergunta. Ele é benéfico ou maléfico? Maléfico. Certo. Alguém vai do grupo do benéfico? Eu acho que é benéfico. Se tem mais corrente sanguínea, tem mais sangue chegando, mais nutriente vai chegando, mais acho que é melhor. Pronto. Exatamente. Esse é o pensamento. Porque, na verdade, quem falou que é maléfico não errou. Quem falou que é benéfico também não errou. Agora, tem que ser avaliado o contexto, certo? O paciente é um paciente saudável, é um paciente que não tem histórico de câncer, né? Tudo isso tem que ser observado. Porque quando é que aumentar os vasos sanguíneos é maléfico? Quando o paciente tem uma neoplasia, certo? Felizmente, na região do rosto, principalmente da pele do rosto, ela é muito protegida assim, para essa questão de câncer, né? Porque a gente pode ter um câncer de pele, tá? Então, o paciente pode ter algum câncer de pele, alguma coisa do tipo, ou então cânceres próximos, né? Linfonodos, câncer na tireoide. Então, aí que não se torna interessante, porque o câncer, né, a neoplasia, ela precisa de mais vasos sanguíneos para ter o seu crescimento, certo? Então, tratando de um paciente saudável, né, causar a formação de novos vasos sanguíneos é muito interessante, gente, muito mesmo. Porque como a Higiene falou, né, quanto mais vaso sanguíneo tem no tecido, mais sangue chega. E se mais sangue chega, o tecido ele vai ficar mais oxigenado, porque vai chegar mais oxigênio via as hemácias, e também o tecido vai ficar mais nutrido, tá? Porque o sangue traz nutrientes, certo? Então, é extremamente benéfico. Agora, o que é que vocês estão observando aqui nessa estrutura? O que é que vocês acham que é isso aqui? Que eu estou apontando aqui, ó, na figura 6 aqui. Esse LPRF.
O que é que vocês acham aqui? O que é isso aqui? Sei lá, professor. Olha, quem acertar vai ganhar um Eu vou flipper. nem dizer o que é que eu estou pensando que é, porque a aula está sendo gravada. Ah, não diga mesmo, certo? Ó, essa estrutura, gente, é a fibrina, a rede de fibrina. Vocês não lembram, não? Ó, no começo da aula eu falei, ó, gente. Isso aqui, ó, é fibrina, é sólido, tá? E da mesma forma que ela se forma dentro do tubo, ela se forma dentro do paciente. Ela volumiza, inclusive, o paciente por conta dessa estrutura. Eu acho que tem gente que já está estagiando aqui e já deve ter observado isso em um tubo. Vocês já observaram isso em algum tubo? Lá no estágio? Ou em alguma aula prática? Que você olha assim para o tubo, lá embaixo tem a fibrina se formando. Alguém já viu algum tubo? Se não, fiquem atentas, porque é bem comum, certo? É bem comum a formação de fibrina, bem comum mesmo. E isso acontece dentro do paciente, tá? E isso aqui não é maléfico, né? Essa estrutura aqui não é nada, não é pus, não é inflamação, não, isso aí é fibrina, né? São redes aí de fibras, né? E é exatamente por existir esse componente que a gente vai ter, de fato, aí uma volumização. Aqui embaixo nós temos um gráfico. Aí outra coisa importante, ó, esse grupo, ele utilizou só fibrina, certo? Aí olha aqui, ó, quando ele utilizou só fibrina, também teve angiogênese, mas não foi tão expressivo quanto nos outros grupos, mostrando que não é só a fibrina em si que estimula, né, aquele organismo a ter novos vasos sanguíneos. Não é somente ela. Existem outras coisas além da fibrina, tá? Ó, porque quando a gente pega aqui, ó, quando a gente pega aqui, olha aqui para o gráfico agora, tá? Esqueçam as imagens. Essa primeira coluna, ela trata de um grupo normal, que não foi o estimulado, certo? Aí ele utilizou aqui alguns componentes, também alguns ativos, né? E partindo aqui para o PRF, ó. Quando a gente compara o PRF com o grupo tratado, né, não tratado, a gente tem aqui um aumento significativo, certo? Ó, comparando o PRF com o grupo que não recebeu nenhum tratamento, né? A gente tem um aumento expressivo. Quando a gente utiliza só a fibrina, também tem um aumento, só que esse aumento ele não é tão significativo quanto a utilização de PRF. É claro que quando a gente avalia aqui, ó, tem essa seta aqui, né? Ó, não sei se vocês sabem, mas essa seta é o erro. É o erro padrão da média, certo? Então, tem um erro muito grande que não chega a ser significativo de um grupo para o outro, mas, de maneira geral, tirando a média, a gente tem que o PRF ele exerce um maior poder de angiogênese. E lembrando, angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos. E quanto mais vasos sanguíneos, mais sangue, né, chega até o paciente. Logo, mais nutrientes também chegam. E também chega mais hemácias. Chegam mais hemácias, certo? Só um momento aqui, gente, rapidinho. Pronto. Então, ó, né, foi comprovado, inclusive de forma científica, né, que tem esse efeito, né, aí, de estimulação de vasos sanguíneos. E lembrando, né, esses vasos sanguíneos, eles só são produzidos por quê? Porque tem fatores de crescimento. Ó, se vocês observarem, inclusive aqui, ó, nós temos aqui, ó, fator de crescimento fibroblástico, fator de crescimento epitelial, certo? Eles vão atuar produzindo, ó, até o VEGF, que é o mais específico. Ó. O VEGF é o fator de crescimento do endotélio vascular,
certo? Então, quando o plasma rico em plaquetas ou em fibrina chega lá no local, ele vai liberar, né, esse fator de crescimento endotelial, e por conta dessa liberação de crescimento endotelial, é que a gente vai ter aí um aumento, né, significativo da produção de vasos sanguíneos. Então, todos os efeitos são modulados via fatores de crescimento. E eu não sei se é alguém que trabalha com estética, mas quando a gente vai fazer um microagulhamento, quando a gente vai comprar uma formulação, ou até quem não trabalha, mas pode observar que muitos cosméticos, eles vêm, né, na sua formulação, eles acompanham algum desses fatores de crescimento, né? Muito comum mesmo. A gente comprar algo. Só que quando a gente compra, né, esse fator de crescimento, ele é um fator de crescimento que ele é sintético. Ele não é do próprio organismo. Logo, o do próprio organismo ele consegue ter um efeito melhor. E às vezes a gente compra ele por tão caro, gente, tão caro. Comprar tudo que a gente compra com fator de crescimento é caro, certo? Então imaginem aí utilizar fatores de crescimento barato, porque você não vai ter custo, você só vai coletar o sangue do paciente, nem administrar nele, certo? Então o custo é muito baixo da utilização da técnica. Certo? Então, nós temos aqui, né, saindo do plasma rico em fibrina, só para revisar outra vez, a principal diferença entre um e outro é a utilização do tubo, né? Qual tubo a gente vai obter aquele plasma, certo? Para a obtenção do plasma rico em plaquetas, é interessante utilizar, né, um tubo que tem anticoagulante, especificamente sendo o citrato, certo? Porque o citrato de sódio, ele acaba preservando, certo, as plaquetas. Ele não, é tanto que ele é utilizado para fazer exames de TAP, TTPA, né, tempo de coagulação sanguínea, enfim. A gente tem aqui que ele é muito utilizado, certo? Quando a gente quer investigar as funções aí relacionadas à formação, retração do coágulo, certo? Então, é muito interessante que seja utilizado esse. Professor, utilizar o heparina. Heparina, ele tem anticoagulante? Tem, né? É heparina. Mas é eficaz? Não 100%, certo? Uma coisa ruim também, assim, não é ruim, né? Não vou dizer que é ruim porque o PRP é muito bom. Mas para se realmente ter PRP, a gente tem uma camada muito baixa, porque quando a gente centrifuga aquele tubo, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter o PPP, né, que é o plasma pobre em plaquetas, que é esse plasma aqui da superfície. E nós vamos ter aqui embaixo, ó, o plasma rico em plaquetas. Então, é uma quantidade muito baixa, certo? De plasma, fazendo com que, se a gente precisar de muito material, se a gente quiser utilizar, sei lá, para glúteo, se a gente quiser utilizar para, enfim, né, um volume muito grande, a gente precisa coletar muito sangue do paciente. Então, é o principal, assim, fator que faz com que a gente, muitas vezes, não utilize ele na prática clínica, certo? Aí o tubo também é mais caro, né? O citrato de sódio é um pouco mais caro, mas isso não é tão mais caro, né? Mas ele é mais caro também, né? E a gente também, levando em consideração, nesse tubo, a gente vai administrar anticoagulante no paciente também, certo? Então, tem que ter cuidado para a quantidade de anticoagulante que você vai administrar naquele paciente. Porque o tubo, não sei se vocês já viram, mas o tubo azul, ele vem com muito anticoagulante, né? Chega a ser mais ou menos quase, sei lá, 5%, né, da quantidade de sangue que pega ali no tubo. Então, é uma quantidade muito alta de anticoagulante que você pode administrar aí no paciente, certo? Aí, lembrando, ó, como é muito próximo aqui das hemácias, na hora que eu vou aspirar esse material, não é interessante aspirar as hemácias, porque se você aspirar células vermelhas, o paciente ele vai ficar demasiado, vai ficar com características como se estivesse com hematoma, tá? Então não pode. Aí é mais fácil o plasma rico em plaquetas apresentar isso, certo? O pior, é que esse tubo azul, depois que a gente faz a centrifugação, ele não fica assim, ele é muito fácil, na verdade, de se misturar de novo, o sangue vermelho com essa parte mais clarinha. E para ver essa partezinha branquinha, que é a mais rica mesmo, é muito difícil. Mas assim, é a proximidade, né, que a gente pega aqui, bem próximo. Aí, assim, como você falou, é preciso de mais técnica,
né, para trabalhar com PRP. Mais calma, né? Você não pode Porque tremer. qualquer balançozinho, ele mistura tudo de novo. Pelo menos os tubos que eu pego lá no laboratório, não sei se é os tubos que não são muito bons, assim, né? Não tem. Não, mas é Mas, assim menino, mesmo. qualquer coisinha ele mistura. Não, é assim mesmo. É qualquer coisinha mistura mesmo, porque não tem nada, as hemácias são totalmente soltas. Ele é Né? totalmente Porque diferente, tipo do de soro, né? Que é para separar, que é para fazer aqueles testes TGO, TGP, aquelas coisas. Ele fica realmente bem separado. Você pode virar, voltar, é e porque ele não mistura com muitos daqueles, facilidade. Adine, eles têm o gel separador e É. também quando a gente trabalha com soro, as hemácias elas já estão todas coaguladas, né? Já estão todas retraídas umas das outras. Uhum. Aí, só que Facilita, aí né? quando as hemácias elas ficam próximas, aderidas, formando coágulos, a gente já perde fibrina, porque a fibrina foi ativada lá nas hemácias. Por isso que não é PRF, é PRP, né? Porque a fibrina, ela vai... aliás, não é PRP, é PRF, né? Porque tanto a fibrina quanto as plaquetas vão ser bastante ativadas, certo? Quando a gente não tem anticoagulante, Entendi. certo? Aí aqui, ó, esse plasma, esse PPP, ele não é ruim, certo? Não é. Esse PPP ele é ótimo, só que o efeito mesmo expressivo é do PRP, certo? Porque esse PPP ele só vai ter nutrientes, ele não vai ter plaquetas, né? E muitas vezes são as plaquetas que exercem a função de fato de liberar fatores de crescimento para a gente ter essas funções, né, associadas à técnica, certo? Aí assim, gente, não é todo mundo que pode trabalhar, falando agora quem pode ou não trabalhar, né? Nós, biomédicos, podemos trabalhar, farmacêutico pode também, médicos e dentistas. Se eu não me engano, nem o enfermeiro acho que pode, né? Que o enfermeiro também está agora na estética, né? Mas ele não pode. Né? Somente cursos que trabalhem aí com análise, né? Que estude bem o sangue, né? Então, de todas as técnicas que a gente trabalha na estética, o que o biomédico mais viu na graduação dele foi PRP e PRF. Acho que vocês concordam, né? Quantas vezes a gente não já falou de sangue? Tem até disciplina de hematologia, hematologia clínica. Enfim, a gente vê muito sangue na graduação, tá? Então, de tudo que a gente trabalha, o que é mais favorável, né, para os biomédicos atuarem é o PRP e o PRF, certo? Porque é o sangue, né? E o sangue a gente estuda demais, trabalha estudando muito ele, tá? Na anestologia, tá, ó, quando a gente olha lá no microscópio, a gente vê aqui, ó, que as plaquetas, né, elas ficam bem soltinhas, tá? Bem soltinhas. Quando a gente utiliza o PRP, olha aqui a quantidade de plaquetas, gente. Muita plaqueta, certo? Aí lembrando, uma vez que você centrifuga, as plaquetas elas ficam juntas. Natural que elas fiquem juntas, certo? E quando a gente tem muita plaqueta junta, olha a quantidade de fatores de crescimento que a gente está liberando naquele tecido. Chega a ser superior à quantidade de fatores de crescimento quando comparado ao PRF, certo? Mas isso não quer dizer que a função seja mais ou menos, tá? Até porque eu vou mostrar um estudo que compara o PRP com o PRF. E o estudo ele vê que os efeitos são bem semelhantes, tá? Inclusive o PRF até se sobressaindo. E o PRF, né, ele vai ter aqui fatores de crescimento parecidos com o PRP, e a estimulação, o efeito também vai ser bioestimulador, produzir aí colágeno, produzir elastina, angiogênese também, certo? Um poder de regenerativo. Só que o PRP, né, o plasma em plaquetas, ele é mais utilizado, gente, na estética, para terapia capilar, para estria, certo? Porque ele não tem aquele efeito volumizador, ele não tem a fibrina, né? Aquela rede de fibrina, aquele emaranhado de fibrina. Logo, ele não tem aquele efeito volumizador. A gente não observa, certo? E muitas vezes o paciente ele está mais habituado, né, a ter aí, ele até prefere o efeito mais volumizador, certo? Do que o efeito apenas de bioestimulação, certo? Então, assim,
E como eu falei, né, a gente precisa coletar mais sangue do paciente para a obtenção do plasma rico em plaquetas. Uma vantagem é que a gente pode coletar e ficar mais à vontade. E como eu falei para vocês, no sentido de administração, o PRF, como ele está sem anticoagulante, rapidamente a gente forma a fibrina. Então a gente precisa administrar rápido. Coletou, 10 minutos depois, a centrifuga, mais ou menos 10 minutos, depois já administra rapidamente no paciente, porque senão a gente não consegue trabalhar com material, porque ele está formando ali a fibrina. E o PRP, não. O PRP você coleta e você pode trabalhar aos poucos com ele. Você pode ficar mais calmo, né? Porque ele não vai ter formação de coágulo, porque tem anticoagulante. Tá? Então é bem tranquilo trabalhar com ele em termos de agilidade. Agora, realmente requer uma destreza para não misturar o material, para não pegar hemácia. E também necessita aí de mais sangue. Porque também não é todo paciente na estética que está habituado com a técnica. Imagina você estar indo ali fazer um procedimento estético e de repente são coletados 10 tubos de sangue seu. Você fica, nossa, não tem o sangue ainda nas veias, né? Então, assim, tem pacientes que não gostam muito. Então, tem que alinhar a expectativa, né, do paciente. Tem que explicar direitinho do que se trata, quais são os benefícios. E é um procedimento que o marketing também não ajuda, né? Porque a gente sabe que o paciente ele sabe o que é botox, ele sabe o que é preenchimento, mas ele não sabe o que é PRP e PRF. Aí você precisa convencer ele a pagar, precisa convencer ele a fazer o procedimento, para de fato a gente ter aí o paciente comprando, né? Porque uma coisa que eu aprendi na estética, gente, é que você não precisa apenas saber fazer o procedimento. Eu posso saber fazer lindamente uma harmonização facial, mas se ninguém comprar a harmonização facial, se eu não me vender lá no Instagram, se eu não... enfim, eu não vou fazer a harmonização facial, porque a estética requer muito essa parte comercial, essa parte de vendas de procedimento. E até aconselho, né? Quem, de fato, decidir que vai fazer uma especialização em estética, se especializem em vendas, porque essa veia de venda tem que estar muito ali quem trabalha com estética, porque você precisa vender o procedimento para fazer, não é só fazer o procedimento. Tá? Então tem que aí pegar a parte aí de redes sociais, enfim, acho que deu para entender o que é necessário para se obter sucesso, certo? E não sei se a Ana Amélia falou, né? Não é tão complicado nós como biomédicos abrir uma clínica de estética, tá? Porque a gente não precisa de materiais, assim, de equipamentos caros, né, para abrir uma clínica. É interessante ter materiais, né, de ter, eu posso dizer, não materiais, mas equipamentos, é muito interessante. Equipamentos são fantásticos, certo? Mas se eu decidir trabalhar apenas com a estética minimamente invasiva, é só comprar botox, comprar bioestimulador, ou comprar uma centrífuga. Então o custo não é muito alto de se abrir um espaço de estética. Ele fica mais caro quando eu preciso comprar, sei lá, um criolipólise de 60 mil reais, ou preciso comprar uma radiofrequência de 15, 20 mil reais, enfim, é a mais barata, tá? Então, quando eu vou comprar equipamentos, aí que a estética fica cara, certo? Mas o biomédico trabalhando, ele tem a oportunidade de apenas ter uma geladeira para guardar a toxina botulínica diluída, e também o soro, né, que a gente dilui. Enfim, o custo não é muito alto, tá? Apesar de que você precisa, né, ter um capital, é um investimento, mas você não vai gastar ali com equipamentos a priori, tá? Mas o interessante é que você tem equipamentos, sim, principalmente de laser, de radiofrequência. Aí você vai comprando aos poucos, certo? Então aí é uma vantagem. Alguém aqui quer fazer especialização em estética? Tem interesse? A gente vai até montar eu, a Aidine, Jéssica, a gente vai comprar os aparelhos para fazer. Eita, menino. Vai ser bom, viu, essa clínica. Porque a gente já sabe que é caro os aparelhos, aí todo mundo entra, entendeu? Com alguma Mas coisa. é como eu falei, As viu? bioamigas. Vocês não precisam comprar os equipamentos, a priori. Porque assim, se vocês quiserem trabalhar só com botox, com preenchimento, vocês trabalham. Não precisa ter equipamento para fazer botox e preenchimento. Não precisa. Você pode abrir seu espaço, vende lá o botox, preenchimento, enzimas, né, a intradermoterapia, vende peeling. Isso não precisa de equipamento. Então, você pode começar sem equipamento.
Aí depois é que você vai começando a comprar alguns equipamentos, né, que você vai considerar aí importantes para a clínica. Mas eu, particularmente, tenho equipamentos que trabalham em emagrecimento, como a ultracavitação. Mas, gente, se a gente trabalhar com intradermoterapia, a gente tem muito mais resultado do que trabalhar com o equipamento. Certo? Então, é importante medir isso, tá? Então, às vezes a gente consegue ter mais resultados sem o equipamento do que com. Agora, é claro, se a gente associar a intradermoterapia com a ultracavitação, a gente tem muito mais, muito mais. É porque agora aparece aqui a imagem de uma aluna. Oi, Juliana, apareceu do nada aqui. Tua cara, eu me desconcentrei. É pra tu matar a saudade da gente, menino. Morrendo de saudade, gente, dos encontros presenciais, inclusive de vocês, que, né, que eu não lecionei ainda nenhuma aula esse semestre. E a nossa turma, né, você sabe, é a Saudade turma. da melhor turma, viu? Também Professor, eu amo o senhor, mas eu prefiro a Ana Amélia. Muita sinceridade na minha cara, precisava disso. Na verdade, que eu amo a gente não você, gosta você de sabe você. É porque a gente tá tão triste com essa notícia que, sinceramente, Não, gente, eu também fiquei triste, gente, assim, inclusive... pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou. Eu sofri da mesma forma quando a Aliclés saiu, né, por exemplo, né? A gente sofre, a gente se tem uma amizade. Todo dia que eu não chegava lá na faculdade, eu falava com ela. Assim, era muito, assim, né? Era uma pessoa que gostava muito de trabalhar. Mas, infelizmente, né, gente? A gente não calcula aí. O cargo de coordenação eu não quero, não, viu? Porque esse coordenador muda muito. Eu já ia te Chegou lá perguntar passar. sobre esse nosso Já coordenador. Já conhece as paquitas que tem, né? Não quero, não, gente. Você é professor mesmo, tá bom? Porque é muito rotativo esse cargo de coordenação. Eu ser demitido, não. Pronto, ó. Então, voltando, tá, gente? Então é muito benéfico, né, trabalhar aí com algo que é do paciente. Então imagine aí que você não vai comprar. Aí outra coisa, a gente não compra o sangue do paciente, né? Você não compra. Então é barato, não precisa gastar muito. Então vocês aí que estão pensando aí, a Joanete, a Aidine, que está pensando aí em comprar equipamentos, gente, desmistifiquem isso, tá? Inicialmente ninguém precisa de equipamento, não. É interessante, mas é claro que a gente precisa de mais dinheiro para gastar para abrir essa clínica. Então, aí, ó, invistam em procedimentos que vocês não tenham que comprar tantas coisas. Porque a centrífuga, a gente comprou uma Agora a centrífuga. gente vai seguir os seus conselhos, viu, professor? Pois sigam aí. Ó, vocês precisam investir em procedimentos mais rentáveis. Porque, por exemplo, trabalhar com o PRP, o que é que precisa? A gente precisa de equipamentos. Certo? Ou de centrífuga. Centrífuga é quanto, professor? R$ 3.000 no máximo. No máximo. Tem até centrífuga mais barata. Mas você compra uma boa, né? Que é importante comprar uma boa. E também você mesmo coleta o sangue, certo? Ou então você contrata alguém para coletar e fazer, e você ficar ali só atendendo, certo? Então, é muito tranquilo. Ou, por exemplo, o paciente vai comprar um Botox. Então, compra o Botox e aplica. Entendeu? O paciente vai fazer preenchimento. Compra o preenchimento e aplica. Tem lojas aqui em Fortaleza que vende no mesmo dia. Se o paciente comprar hoje, eu posso comprar amanhã o preenchimento com eles e eles vão me entregar talvez no mesmo dia, certo? Então, o paciente já pagou, já está ali, já está com o dinheiro na mão, certo? E outra coisa, né? Às vezes quando a gente trabalha com harmonização facial, um procedimento, gente, que você faz, se você vender uma harmonização completa, você ganha o que você iria ganhar, assim, no mês todinho, fazendo outras habilitações, certo? A estética tem essas vantagens, certo? Trabalhando em um laboratório de análise clínica. Oi? Trabalhando num laboratório de análise clínica. Pois é. Ó, para vocês terem ideia, É muito mais. vocês viram com a Ana Amélia o preenchimento de mandíbula? Oi? Viram? Na verdade, Jonathan, assim, ela não fez nenhum procedimento, não. Ela só foi explicando
definições, né? Porque como a gente não tem como praticar, a gente já ia, ela Não, já mas ia assim, eu combinando, quero né? saber se vocês têm a noção do quanto que utiliza de material para preencher essa região. Não, ela só fez dizer que, tipo assim, tem regiões que é mais, tem outras que é menos. Tem aí, explicou como é que a entrada no músculo, né? Que não pode Aham. entrar, quantos dedos acima da sobrancelha. Só que ela explicou algumas dicas, né? Ela deu algumas dicas, na verdade, mas assim, Ela falou a as áreas fundo, que né? podia ser aplicada e Não, tranquilo. É porque geralmente, sempre quando a minha forma, né, de explicar é falando a quantidade aproximada, né? E também tudo que ela falou. Mas, enfim, a mandíbula, gente, né? Quando você olha ali um homem, né, por exemplo, até o Carlinhos Maia, não sei se vocês viram o que ele fez, é um famoso, quis pegar um famoso. Carlinhos Maia, o Lucas Luco, famosos que vão fazer harmonização e fazer aquela mandíbula, certo? Gente, ó, mandíbula gasta muito material, muito. Para você fazer um preenchimento de mandíbula, vocês precisam ter aí pelo menos 6 ml de material em cada lado do rosto do paciente. Eu trabalho em uma clínica atualmente, gente, que um ml do preenchimento, sem desconto, né? É R$ 1.600, 1 ml. Então você pega R$ 1.600 e aplica aí o desconto que a gente dá mais ou menos de 30%, né? Fica aí 1.200, talvez, próximo disso. Aí você pega 1.200 e multiplica por 12. A quantidade de dinheiro que não dá. Só que assim, quando você trabalha na clínica, o dinheiro é mais para a clínica, né? Você ganha comissão, né? Mas, de qualquer forma, a sua comissão vai ser alta, porque olha aí a quantidade de material que você vendeu, certo? E a comissão é quanto? Pra gente calcular mais ou menos quanto é que tu já tá ganhando, diz aí. Ah! Pronto. Ó, geralmente, assim, eu não aconselho vocês trabalharem para alguém na estética. Porque quando vocês trabalham para alguém, o lucro vai para alguém. Mas, Jonathan, eu acho que no início, assim, é uma experiência, né? Porque eu acho que é um risco também muito grande a gente já, tipo, querer chegar chegando, tá entendendo? Sem vir É, de... Porque eu acho exatamente. que Aí, assim, por é exemplo, válido, né? cada caso é um caso. Hoje, por exemplo, eu, Jonathan, né, como profissional, eu faço doutorado, né, que me puxa muito tempo, certo? Eu dou aula também. Então, assim, hoje para mim tá mega confortável trabalhar para alguém. É Agora, porque se na verdade você você. tá tendo uma renda a mais, né? Como é que você também ia É, montar uma clínica se você não pode passar o dia lá? exatamente. Aí, quando você depende da estética, o seu trabalho só é estética, aí eu não aconselho você trabalhar para alguém. Eu aconselho você ter seu espaço, certo? Quando você trabalha para uma clínica, geralmente você ganha um salário fixo, certo, Adine? Lá, eles pagam, né, um salário fixo para o biomédico é o piso do biomédico lá em São Paulo, porque em São Paulo o biomédico tem piso, certo? Ai, tem, já. Tem, em São Paulo tem, mas tem piso. Só que o piso ele não chega perto do piso da farmácia, né? Então ainda precisa de muita luta aí, que a gente já viu até na Semana da Biomedicina, o sindicato, bababá, né? Enfim. Não sei por quê, né? Porque a gente tem É, muito mais, vamos dizer assim, conhecimento, né? Mas acho que não enfim. tem muito mais, chega a ser igual, sabe? Chega a ser igual. Eu acho que Mas a nós temos gente a vê mesma. muito mais, né, Jonathan, parte de análise clínica do que eles. O que eles verem mais é formulação, é fármaco, né? Pronto, com relacionadas clínicas exclusivamente, sim. Eles veem mais outras coisas. é Mas porque é também é questão de uma cadeira força. antiga, né? É Não, questão de poder, é questão de poder mesmo da É porque, área. na verdade, eles chegaram primeiro, né? E é uma área mais antiga mesmo, né? Mas enfim, é um poder. Enfim, né, gente? Vamos voltar aqui. Lá em São Paulo, o biomédico tem um piso de R$ 2.500. O piso do biomédico em São Paulo. Certo? O biomédico não pode trabalhar por menos de R$ 2.500. Quando uma classe tem piso, ela tem que. O profissional que trabalhar tem que ganhar aquele valor. Certo? Uhum. Pode ganhar mais, mas não pode ganhar menos. Não Mas pode aí, trabalhar no por caso, menos. Jonathan, essa clínica, ela trabalha com piso e comissão, é assim? Ela trabalha com PIS e comissões. Tudo que eu vendo, eu tenho uma porcentagem. Aí depende do quanto que eu vendo. Tô abrindo aqui Uhum. o jogo para vocês, né? É, É, né? Lindo. por Rapaz, exemplo, eu trabalho como vendedor na área de telefonia. Eu vou ser bem sincero para você, viu?
é uma área que o profissional precisa ser mais valorizado, viu? Porque eu particularmente como vendedor, já teve meses que eu já cheguei a tirar o dobro desse valor só com vendas. É desvalorizado, viu? Não, eu tô falando assim, que ainda tem a comissão, entendeu? Porque assim, ó, a gente ganha a comissão e a gente também pode ganhar o triplo desse valor, né? O máximo que eu posso ganhar, assim mesmo, é ilimitado, assim, né? Eu vou ganhar muito. Mas, assim, a previsão é que se eu vender bem, eu vou ganhar o triplo desse valor, né? Do triplo de 2.500, né? Mas eu preciso Mas vender bem. também, né, Jonathan, tem que levar em conta, não são todos os dias, você não trabalha todos os dias, Não, né? lá eu Então, trabalho assim, todos os dias. vai todos os dias. Por exemplo, a professora Ana Amélia trabalha na Botoclínica. Você trabalha Na Botoclínica é diária, ela ganha porcentagem maior em cima, né, do procedimento. Tudo que ela vende, ela ganha. Rapaz, se você trabalha por comissão, é questão de lógica. Tipo assim, eu no meu trabalho eu só preciso trabalhar 5 dias na semana, um exemplo. Mas como eu trabalho com comissão, particularmente é eu que faço meu dinheiro. Então, quanto mais eu trabalhar, melhor para mim, né? Mas lá não, lá como tem mais biomédicos, aí todo mundo tem o seu horário. Eu entro lá meio-dia e saio às 18 horas. É o meu horário, certo? Aí é por dezena as comissões lá onde eu trabalho, né? Do dia 1 ao dia 10, eu tenho que vender tanto. Se eu não chegar a obter, por exemplo, eu tenho para começar a ganhar comissão, eu tenho que vender pelo menos R$ 10.000 por dezena. Pelo menos, certo? Se eu vender menos de R$ 10.000 do dia 1º ao dia 10, eu não ganho nada de comissão, nada, certo? Mas eu tenho que, geralmente consigo, né? Mas, por exemplo, agora na pandemia tá difícil a gente vender, né? Tá bem difícil. É Voltei agora, louco, dia 1º, a trabalhar. Mas a gente complicado, viu? tá bem complicado. Porque assim, as pessoas, tem até gente que tá ali há muito tempo que não tá comprando, que não tá vendendo, ou que não tá sendo consumista, porque tem gente que é muito consumista, né? Aí a gente consegue vender para essas pessoas. Mas tem pessoas que estão com contrato suspenso, tem pessoas que, sei lá, tá reduzido o que ganha. A família tá mais em casa, né? E quando a família tá mais em casa, tem mais gasto com comida, enfim. Então a gente recebe essas desculpas também, né? Mas a gente tem conseguido vender mais pouco, mas tem. Enfim, voltando, a partir de R$ 10.000 eu ganho uma porcentagem em cima, certo? E quando a loja ela bate a meta todinha, a meta da loja, a gente ganha 40% a mais do salário. Aí quando a loja bate a super meta, a gente ganha 60% a mais no salário. Então depende muito. Tem a meta individual, o que eu ganho de individual por venda, e tem o que a equipe toda ganha. No final das contas, sendo realista, o que eu posso ganhar mesmo é o triplo do que eu ganho, né? Do piso, com comissão, juntando. O que não é ruim, gente. Tu Né? ainda tá no Invesp ainda, Jonathan? Pronto, eu no Invesp também, né? Sou coordenador lá da pós. Legal. Então, Conseguiu um assim. desconto, né, daqui uns anos lá no Invesp. Pode só me procurar, tá, gente? É uma das melhores pós de Fortaleza. E tem aí, ó, o professor Jonathan como coordenador. Arrasando. Certo? Palestra, ó. Foi massa. Então, é isso, tá, gente? Então, assim, não é uma área ruim, mas quando você trabalha com alguém, é assim, porque, por exemplo, eu já cheguei a vender muito, e se fosse numa clínica minha, gente, o lucro é muito alto, entendeu? Nossa, se fosse a clínica fosse minha, naquele mês de fevereiro que eu vendi muito, apesar de que o mês foi menor e teve o carnaval, ainda consegui vender bastante em Ei, fevereiro. Jonathan, o Botox é comprado por ml ou é comprado, É como por é que funciona? unidades. A unidade tem quantos ml? É porque assim, a gente pega ali o Botox com 50 unidades e eu que escolho em quanto que eu vou diluir Ah, aquela unidade. entendi. Mas ele rende, tipo Geralmente a assim, gente a unidade divide de rende muito. 1 ml, geralmente eu diluo 50 unidades. Credo! O lucro é muito alto, então. Não é tão alto assim, entendeu? Mas, por exemplo, a gente compra o Botox. Eu gosto muito de falar financeiro, porque quando eu era aluno, gente, eu queria ouvir que o professor falasse isso pra mim, entendeu? Quero saber quanto é que eu ganho. Entender de produto, a gente tem que entender do real mesmo, porque Eu gosto de ser realista. Eu sempre quis um professor que falasse o salário dele. Quanto é que você ganha sendo auditor?
Quanto é que você ganha sendo biomédico? Quanto é que você ganha sendo isso? Eu sempre quis esse professor, sabe? Então, hoje eu sou o professor que abro mesmo, sabe? Então, assim, o Botox, você compra, depende muito, Adine, porque depende de como você compra o Botox. Se você comprar um Botox de 50 unidades, o Botox de 50 unidades, ele é 450. Agora, se você comprar o Botox de 100 unidades e você aplica em 2 pacientes diferentes, você compra ele saindo mais ou menos R$ 700. Aí, se você dividir por paciente, de 450 cai para 350. Então, é até interessante assim que você compre pelo menos de 200 unidades. De 200 unidades é R$ 1.200. Aí, quando você vai botar para 4 pacientes, você tem aí saindo a Jonathan, R$ 300 por paciente. mas mesmo assim, se você está cobrando só o produto, mas se cada aplicação, se 1 ml é R$ 1.200, com desconto, já se Não, pagou, pô. ó, quando você dilui 1.500, quando você dilui 200 unidades, que dá para 4 pacientes, cada paciente utiliza mais ou menos 50 unidades, você tem aí mais ou menos, tá, 4 ml. Você dilui em 4 ml. Para cada 50 unidades, você dilui com 1 ml. Então, não são 200, então você precisa ter 4 ml. Aí você, digamos que para aplicar, você gasta R$ 300 de material por paciente. Ou até menos, porque não é todo paciente que precisa de 50 unidades, não. Geralmente eu aplico uma média de 40 unidades e deixo 10 unidades caso o paciente precise de um retoque. Não é todo mundo que precisa de retoque. E você pode reaplicar com 15 dias, né, no paciente. 15 dias. Só que geralmente o paciente não precisa. Aí se não precisa, lucro para a clínica. Entendi. E melhor para ele também. O melhor é não precisar. Uhum. Porque quanto mais toxina você colocar, mais artificial fica o resultado. Não é interessante assim, certo? Aí preenchimento, você compra por preenchimento, por ml você gasta R$ 350 mais ou menos. 350 a 500, depende do preenchimento, né? Aí você cobra aí R$ 1.000 Geralmente é o dobro, o lucro é o dobro, certo? Calculado 100%, né? No É o mínimo, dobro. né? Geralmente é o dobro. O Botox também é o dobro. Sempre, se vocês forem trabalhar um dia, cobrem o dobro. Você gasta R$ 300 com a toxina, né? Você cobra aí R$ 1.000, né? Que aí você vai ter R$ 700 de lucro. Fora, não é lucro, né? Porque você gasta com funcionário, você gasta com energia, recepção. Conforto, paciente, ar-condicionado, tudo. Tudo isso você inclui dentro desse valor. Aí mais ou menos vai ficar um lucro de o dobro, né? Por isso que eu falei que é o dobro mesmo. Aí imagina todo esse lucro ficar para você, por isso que eu falo, é mais interessante. Agora, assim, quando você trabalha para você mesmo, você precisa ter um bom marketing, porque não adianta você abrir uma clínica se você não tem paciente. Tem que ter paciente na clínica. Entende? Por isso que, assim, você tem que ter. Porque a clínica, ela já tem uma estratégia de obter paciente. Qual é a sua estratégia? Né? Por isso que eu acho válido, assim, né, a pessoa que ainda não tem nome, que é muito difícil, devido hoje a quantidade que a gente vê de profissional nessa área, né, que é muito grande. Por isso que eu acho válido, tipo assim, você entrar numa clínica dessas aí que tenha nome, você conseguir fazer o seu portfólio e depois você pode sair que todos os seus clientes vão atrás de você. Isso é fato, né? E também, gente, assim, eu aprendi muito, sabe, com essa clínica, porque a gente aprende como captar pacientes, a gente aprende como tudo, sabe? Gente, é fantástica a experiência, né? E você tem muitos pacientes, você tá ali praticando o tempo todo, não tem como parar, você sempre tá ali praticando. Certo? Mas, enfim, tá? Assim, a estética é uma ótima área, maravilhosa mesmo. E você tendo um consultório, né, uma clínica, que você já tem ali uma rede de clientes, você já fez ali o seu nome, você consegue ter ali um vendimento bruto de R$ 40.000 tranquilo, sabe? E 25 mil líquido tranquilo, para vocês terem ideia, certo? De como é melhor trabalhar para vocês, né?
Agora você precisa ter um marco, você precisa ter paciência, precisa ter uma estrutura, um local que seja fácil de chegar, que a pessoa... Porque você tem que levar tudo isso em consideração, né? A pessoa tem que estacionar fácil, a pessoa não tem que se aborrecer, não pode desenvolver isso no seu negócio. Então você tem que pegar um local onde ela não pegue muito trânsito, onde ela estacione bem o carro, onde ela entre e se sinta à vontade, abraçada por aquele local. Enfim, né? A gente tem que pensar em tudo isso na hora de abrir um negócio, tá? E também ser o diferencial, né? Você tem que ter uma boa comunicação, uma boa explicamento, você tem que encantar o paciente, enfim, tudo isso para você ter aí rentabilidade boa, certo? Aí, agora voltando para nossa aula, né? Preparação do PRP e do PRF. A gente precisa, né, centrifugar, né? Então a gente precisa aqui de 10 minutos a 3.000 RPMs, certo? Aí o PRF com o túbulo com ausência de anticoagulante e o PRP com anticoagulante, tá? Aí você vai ter aqui essa separação e para posteriormente estar utilizando certo material. A aplicação pode ser feita tanto com a agulha quanto com cânula, certo? Com a agulha, o risco é maior, assim, pode ter um certo risco, porque a agulha, ela atravessa, né, os vasos da pele, e a pele tem, assim, o rosto tem muitos vasos sanguíneos, certo? Só que para a utilização do PRP e do PRF não tem um risco muito grande, porque caso você administre material próximo de uma artéria ou de uma veia, ou até dentro da artéria ou da veia, você não... É plasma mesmo, então não vai ter nenhum, né, não vai ter um risco muito grande não, certo? Mas com a cânula você consegue ter uma segurança maior, certo? De aplicação, você consegue aplicar mais material, você consegue... Aí você ganha tempo também aplicando com a cânula. Só que a cânula tem um custo. A cânula é R$30 e a agulha é 30 centavos. Né? Então, tudo isso a gente tem que pesar na hora de cobrar o procedimento. Você tem que calcular todos os custos que tem envolvidos ali naquela técnica. Certo? Então, PRP e PRF é muito interessante utilizar para linhas de expressão, bigode chinês, certo? Aquelas linhas fininhas aqui dos pés de galinha, aqui da região orbital, certo? É interessante para preenchimento também de olheiras, tá? E também para preparar a pele para um preenchimento como ácido hialurônico, também ele prepara bem, certo? Aplicação, né? Nós temos aqui a aplicação com cânula. Tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui a gente pega esse material, esse plasma, aspira, certo? E ele vai para uma agulha, uma seringa, certo? E aqui é a cânula. Aí, para colocar a cânula, a gente precisa de um botão anestésico. Anestesiar o paciente, tá? Para receber esse material. Aí a gente anestesia, depois insere a cânula. Tá? E tá aqui o material, esse aqui é o próprio sangue do paciente, certo? Ó, observe que nessa técnica, vocês estão identificando esse modelo lindo? Estão reconhecendo? Nunca vi. Nunca viu, né? Não. Esse lindo, maravilhoso. Ó. Que tá belíssimo com essa cara limpa. Pronto, ó. Aí, ó, existem várias técnicas de aplicação, inclusive até parecidas com preenchimento. Nesse caso, o paciente ele precisava de preenchimento aqui na região da pré-maxila, né, da região aqui de pré-maxila, da maxila. E para colocar nessa região, é interessante pressionar aqui a caia lacrimal para que o material não vá para outra região que não seja a região de pré-maxila, certo? Aí o que acontece? A gente pressiona, né, para o material não chegar aqui na caia lacrimal, chegar somente nessa região, tá? Aí, gente, é indolor, certo? O paciente não sente dor, faz um botão anestésico e introduz aqui a cânula. Essa cânula é graduada, tá vendo aqui, ó, que tem uma marcaçãozinha nela? Aí, geralmente a gente faz pontinhos aqui, ó, a gente delimita para fazer essa região. Nesse dia, esse paciente lindo, maravilhoso, também fez a boca, ó. Olha aqui o antes e depois. Ó, vocês conseguem observar aqui a profundidade na região de pré-maxila e o volume que ele ganhou aqui, ó. Não conseguindo observar? Sim. Nessa região aqui, ó. Essa região aqui de pré-maxila. E olha a boca dessa pessoa maravilhosa. Olha aí que boca linda. O antes já era bonito. E o depois... Eu não nessa foto. Sou eu, gente. Por que vocês acham que eu tô elogiando tanto?
Imaginei, viu? Para fazer a propaganda toda. Ah! Mas o resultado é bem notório, né? É isso que eu ia dizer, Edinho. O resultado é... É notório e é muito natural, né? Ó, olha a boca, né? Dá pra ver bem, né? Olha que boca linda, gente, que ficou, né? Bem natural o resultado, certo? Aí o acesso para fazer a boca nessa região, ó, você acessa aqui, traz a cânula para cá, acessa aqui, traz a cânula para cá, certo? Aí aplica. Aí assim, gente, fica na hora, fica inflamado, né? Aí vocês vão ver, assim, vou mostrar bem rápido, certo? O paciente de frente, bem rápido. Não, bem Ó, rápido não, devagar pra gente ver se tá prestando bem. ó, de frente, tá vendo aqui que preencheu, né? Ó, tá? E a boca também. Só que fica inflamadinho, depois desinflama, fica mais natural, certo? Ai, que lindo esse paciente, gente. Aí aqui é um lindo vídeo, certo? Também, ó, de aplicação com a cânula. E você precisa vencer as fibras aí, né? Você precisa ter uma técnica, certo? Quem é essa Você, pessoa que tá aplicando em ti? você Ela dá... tá vendo que ela faz uma pinça? Ela pressiona o tecido para a cânula entrar. Porque se você não pressionar, fazer uma pinça, o tecido com a mão, você não consegue vencer. Essa aí é aquela palestrante que a Ana Amélia levou para falar sobre no evento da Bia, uma loira. Vocês lembram? Qual loura? Aquela... Aquela que Não, deu aula é... pra gente, Edinho. Aqui Eu já ia dizer a que deu aula pra gente. é a Vanessa. Isso. Aí eu trabalho com ela, gente. Gente, ela é a melhor pessoa do mundo, é a Vanessa, viu? Gente boa Mas de... essa, aquela do cabelo curtinho? Aí Não, ela deu aula pra gente sobre ela não sei dizer o nome. Carbonização. É isso daqui. Não, Vanessa, não foi a Vanessa, não. Foi a Leila que deu aula disso aí. A Leila que trabalha aqui na Expedicionários. O nome dela é Leila. é Leila, é. Não, mas isso aqui é a Vanessa, gente. Ela palestrou no evento da biomedicina. Ela falou sobre PEIN, sobre para tirar microvasos. É, Edinho, eu confundi. Foi a Leila mesmo. A Vanessa, ela deu o evento da bio. Ela foi a primeira a palestrar sobre estética. Uma loira do olho verde. Ah, uma magrinha, né? É, uma magrinha, é. Ah, eu Gente acho. boa demais, gente. Ave Maria, vamos trabalhar com ela. Né? Que a Ana Amélia, inclusive, ela saiu lá da clínica que eu trabalho atualmente para assumir a coordenação. E quando ela saiu, eu assumi o lugar dela lá. Para dizer que o mundo é pequeno, né? Aí, enfim, né? Aí eu conheci a Vanessa, né? Nesse local. Aí a gente estava aplicando o PRP, porque assim, assim que eu comecei a entrar lá, eu nunca tinha trabalhado com PRP. A gente foi fazer um treinamento, fizemos um curso juntos, aí a gente foi modelo. Eu apliquei nela, ela aplicou em mim. Mas assim, né, Jonathan, essa área da estética, eu acho assim que a pessoa tem que estar direto, se atualizando, não pode perder curso, pode Não perder pode. nada, porque E assim, tudo outra coisa, muda o com o curso é passar muito do caro, tempo, gente. com É piscar muito de caro. olhos. E você tem que se especializar rápido e o curso é muito caro. Gente, olha, curso, você paga curso de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, brincando. Brincando, certo? Teve um curso aí que era um curso master, que veio, é um biomédico, super famoso ele, que eu até esqueci o nome dele. Mas, gente, é caro, o custo dele é 7 mil reais. 7 mil reais o custo dele. É que ele fala sobre preenchimento, dá custo de tudo, né? Mas os custos dele são muito caros. Aí é uma área que, infelizmente, quando você está começando e você não tem muito recurso, você sofre porque você tem que. Quando eu entrei nessa clínica, gente, eu já tinha experiência, já atuava, mas como eu ia ter uma rotina maior, né, eu tinha que fazer um curso para recapitular, né, para ver assim coisas que eu não tinha visto nos últimos tempos. Aí eu tive que pagar um curso VIP, né, que é um curso que eu vou na clínica da pessoa e ela me ensina tudo. Aí, para vocês terem ideia, a diária do curso é 3 mil reais. Eu tenho aí, no curso VIP, Deus, 3 mil reais por dia. Curso. Aí, inclusive, se vocês quiserem fazer um dia, eu também cobro, viu, gente? Eu dou 3 mil reais também por dia. pois você não vem com esse truque, não, você vai, eu chamei a Paquita. Não, mas é sério. Esse procedimento aí que tu tá fazendo, no caso, coloca... Como é o nome dessa? É o meu próprio sangue, né? O meu plasma. Né? O PRS. Não, aí a técnica vai na parte
dos lábios ou é mais para a mandíbula? Você No pode lábio fazer mesmo. onde o paciente tiver necessidade de atenção. No meu caso, eu queria ganhar um pouco de volume na boca e também da parte aqui de pré-maxila, né? Ah, entendi. Eu achava que era um procedimento mais só exclusivo para os lábios, assim. Não, mas a técnica, você tem que ter uma técnica de preenchimento semelhante à do ácido hialurônico, porque senão você vai deformar a boca do paciente. Jonathan, mas assim, o plasma, mesmo assim, se você fizer ele, assim, a permanência para ficar, tipo assim, É esse duas visual, semanas, assim. gente, 2 semanas. Isso aí eu já fiz, já foi embora, minha boca tá aqui, natural e bonita do mesmo jeito. Aí, não, também não começa, Não, não. do O negócio mesmo É, jeito não, tá mais poxa. bonita, né? Porque não tem como Hã? ficar do mesmo jeito. Não, não mas, tá mais mas bonita, assim, não, mas assim, Ivonete. você Assim, percebe que ela pode. fica mais hidratada. Meus lábios eram Melhorou muito muito não, né, ressecados. gente? Meus lábios eram muito ressecados. Agora eu percebo que ele está mais hidratado, que ele não fica ressecado, porque ganha colágeno, ganha elastina. O colágeno que foi sintetizado, gente, ele vai ficar 2 anos aqui dentro do meu organismo, novo, certo? Então a pele ela ganha qualidade. Ela ganha qualidade ali da estrutura, das fibras de colágeno e de elastina, certo? Mas o volume mesmo, o tamanho da boca, ele não tem esse volume, não. Até hoje minha Só boca voltou ao normal. ficaria mais se fosse Botox, no caso, né? Não, Botox não, Demoraria mais. preenchimento. O Botox, gente, não preenche. Botox não preenche, certo? Não se faz Botox Esse é em o pouco. preenchimento, na verdade, é isso Botox, mesmo. ele paralisa, ele relaxa a musculatura, evitando com que eu forme rugas, né? Rugas e linhas de expressão, certo? Então aí, gente, é fantástico, assim, é muito bom, é barato, você não gasta, o paciente ele paga aí o que ele iria pagar, né, com preenchimento. Porque assim, você vai fazer mais sessões nele, né? O paciente ele pagaria aí por um preenchimento 1.200, R$ 1.400, você vende 5 sessões de PRP por esse valor, de PRF por esse valor. E o resultado chega a ser bem próximo, porque você vai sempre estar ali mantendo aquele volume. E os efeitos, né, de hidratação, de colágeno, né, são expressivos, certo? Né, você combate o envelhecimento. Porque quando você trabalha com preenchedor, você não tem esse efeito de rejuvenescimento via estimulação de fibroblasto. Não, é volume. Quando o volume vai embora, tem que aplicar de novo. Mas com o PRP você trabalha aí estimulando fibras, né, então você tem um efeito, pode ter um efeito mais expressivo, né? Nesse caso aqui, a gente usou a cânula para aplicação, né? Aí a cânula você precisa vencer as fibras, as travas de fibras. Aí você não tem uma. Tá vendo que ela pinça agora nesse momento para facilitar a entrada da cânula. Depois que a cânula chega no local, é que você, né, e dispara aí a utilização do material, certo? Aí, como eu falei, o benefício maior é que você tem fator de crescimento quase de graça, né? Você só tira o sangue do paciente e aplica. Eu coloquei aqui essa marcação aqui nos olhos, porque, gente, nessa hora eu viro o olho assim, ó. É até engraçado. Mas não dói, não, né? Nesse momento eu não tô sentindo tantas dores, não. É tranquilo. Mas, enfim, com a agulha, você consegue ser mais preciso para pegar aquela região, Aidinho, onde você até falou que era difícil, né? Que se mistura. Então, na hora de aspirar, é interessante que seja com agulha, porque a agulha você consegue ter mais precisão para aspirar aquele material ali do PRP ou do PRF, que está ali bem próximo das plaquetas ou das hemácias, certo? Então, você para aspirar o material, eu recomendo que a aspiração do tubo, para você encher ali a seringa, seja com a agulha e não com a cânula. Eu vou dar um intervalinho de 5 minutinhos, tá, gente? Agora, só para relaxar a mente, para a gente entrar aqui para uma nova aplicação do PRP e do PRF. Tá bom? Gosto de uma água. Tome uma água aí.
Pronto, gente, vamos voltar aqui para retornar, tá? Para a gente terminar a nossa aula de hoje. Só para recapitular, né? A gente estava falando aqui um pouquinho sobre a obtenção, né? A centrifugação e a aplicação do procedimento do material. Tá? A gente pode tanto aplicar com agulha e também com cânula. Só lembrando que nós iremos ter momentos práticos também, né? A expectativa é que as aulas práticas elas retornem agora em julho, no dia 6 de julho. Não é certeza, porque a gente sabe que depende aí da pandemia, né, da disseminação do vírus. Então, não é uma certeza, mas a gente vai ter momentos práticos. Uma segunda aplicação do PRP, gente, é microagulhamento, tá? A gente pode microagulhar a pele do paciente. Quando a gente microagulha, a gente cria, né, canais, certo? Ó, tá vendo que é formado, abre-se uma porta, né? Porque a epiderme é uma camada que ela tem extrato córneo. E esse extrato córneo, cheio de queratina, ela inviabiliza a absorção, certo? De muitos ativos, né? De muitas substâncias pela pele. Então, quando a gente microagulha, a gente cria canais para que o PRP ou o PRF entre, certo? Então, quando a gente microagulha, tá vendo esses canaizinhos que ficam? Ó, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Esses canais aqui, essas portas, o PRP ele entra e ele vai ser absorvido. Então, gente, é muito interessante, porque o microagulhamento, ele já cursa, né, com uma ativação de fibroblastos, liberação de fator de crescimento. Então, sem o plasma, sem o PRP e o PRF, a gente já tem uma estimulação aqui mediada por plaquetas, né? Liberação de trombócitos, de hemácias, a gente já tem liberação de fator de crescimento, a gente já tem quimiotaxia, já tem angiogênese em uma fase tardia. Então, associando esse benefício da utilização do PRP e do PRF com o benefício do microagulhamento, a gente tem aí que, nossa, fica muito positivo o resultado, certo? Inclusive, onde eu mais trabalho hoje com o PRP e o PRF é depois do microagulhamento. Eu microagulho a pele do paciente e depois coloco plasma rico em fibrina ou rico em plaquetas no paciente, certo? É muito eficaz. A gente diz, né, que a gente até trabalha no microagulhamento aplicando cosmético depois do microagulhamento. Só que nesse caso não é cosmético, é o próprio sangue do paciente, não é o próprio plasma do paciente. Ficando Sim, assim mais... falando isso aí, deixa eu só tirar uma dúvida. O microagulhamento, ele pode, tipo, ser feito e passar e aplicar peeling também? Depende do peeling, depende do ácido, né? Se for um ácido que tem um poder muito grande de queratolítico, não é interessante, porque é muita agressão, é muito risco. Né? Pode aí machucar a pele do paciente, ter uma reação adversa maior. Agora, se for um ácido, um ATA, né? Que é o ATA, ele é um ácido clareador, ele não é corrosivo, ele não é queratolítico. Ele é um peeling frio. Aí você pode aplicar um ATA, porque o ATA ele é até interessante utilizar ele, porque ele é despigmentante. Quando cria-se esse canal aqui de entrada de ativos, o ATA ele chega até o melanócito, que é onde ele atua. E, gente, é fantástico o resultado. Então, você pode utilizar a ATA. Você pode também utilizar ácidos corrosivos, só que a Jeanne, geralmente eu aplico o ácido antes de microagulhar e dou 3 passadas com o rolo. Pronto, só isso. Não fico passando muitas vezes, como é a técnica tradicional. Eu dou pequenas passadas. Se for com a caneta, né? Com a caneta, eu só 3 vezes só. 1, 2, 3. Pronto. Só para causar uma pequena lesão e uma pequena quantidade de ácido chegar lá na pele. Lá no melanócito, certo? Geralmente eu utilizo quando eu quero tratar mancha, melasma. Eu vou lá em cima do melasma, coloco o meu mandélico e dou 3 passadas com o rolo. Pronto, com derma-roller. Só isso, tá? Não, porque na técnica você fica lá passando 10 vezes de um lado, fica fazendo um asterisco, né? 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes. Com o peeling, não. O peeling eu passo primeiro, depois passo 3 vezes, pronto. Passei, não passo mais. Para ser uma lesão menor, né? E não ter assim, um efeito adverso tão grande. Agora, é claro, requer técnica, requer manejo, porque na hora que você faz isso, já cria um frost. O que é o frost? A Ana Amélia falou que é um frost, vocês lembram? Ela deve ter falado com certeza, né? Mas vocês lembram? Não. O frost, gente, é quando o ácido fica branco. A pele do paciente fica branca. Tá? Cria assim um frost. Que é um acúmulo de ácido naquela região.
É tanto que quem não trabalha com pilha e não tem experiência fica com medo. Vai lá, a pele do paciente ficou toda branca, porque fica toda branca mesmo. Aí você precisa neutralizar aquele ácido com bicarbonato, né? Ou então com... geralmente com bicarbonato, aquele creme que neutraliza. Então você passa o peeling, microagulha 3 vezes e passa o frouxe para neutralizar aquele ácido, para não ter uma lesão fora do controle naquele paciente, certo? Mas voltando, né? A gente tem aqui, ó, que não precisa utilizar 2,5 milímetros, tá? Com microagulhamento. É interessante utilizar 0,5 apenas e depois colocar o plasma rico em fibrina ou em plaquetas. Né? Para a utilização no microagulhamento, eu recomendo utilizar o PRP, né? Que é o plasma rico em plaquetas. Porque você não vai utilizar tanto PRP, você não precisa coletar tanto sangue e ele tem mais fator de crescimento, né? A gente tem um resultado melhor. Porque a gente não quer o efeito volumizador da fibrina. A fibrina não vai retrair aqui no microagulhamento. Então, usa PRP para o microagulhamento. Aí, comparando, professor, né, para a gente concluir nossa aula, é melhor PRP ou PRF? Depende, né? Ó, o que você quer. Mas, quando a gente quer um efeito de estimulação de fibroblastos, observem, aqui no PRP, ó, aqui esse gráfico onde fica a migração de células, tá? A migração de fibroblastos é maior no PRF do que no PRP. Basta vocês olharem aqui na imagem e também para o gráfico. O controle, nós temos aqui fibroblasto, com PRP aumenta a fibroblasto e com PRF aumenta ainda mais. Então, o PRF ele consegue ser melhor na migração celular, certo? E ele também consegue ser melhor na adesão de células, tá? Na proliferação também, ó, a gente tem um aumento significativo do PRF comparado ao PRP. A gente tem uma proliferação maior. Né? E na adesão, em alguns momentos, ele consegue ser melhor, certo? Mas na proliferação de células, ele consegue ser mais expressivo. Só que a gente observa que o efeito, né, de estimulação de fibroblasto, de adesão, de proliferação, ele não é no primeiro dia, ó, olha que é igual. Um grupo que não recebeu nada, igual. No terceiro dia, a gente ainda também não vê muitos resultados significativos, apesar de que no terceiro dia já tem uma significância aqui com o PRF. Mas é com 5 dias, com 7 dias, que a gente vai começar a observar esse efeito de ativação, de migração, de proliferação de fibroblastos, ok? Então, não é de imediato, tá? Não tem aquele... O efeito de imediato é o efeito quando a gente coloca o PRF lá com a cânula para volumizar. Tá? Então, as perspectivas, né? A gente vai ter aqui uma reparação de tecido, melhora da imunidade dos tecidos, e ele é barato, simples e próprio do paciente, certo? Então, aqui, essa é a minha rede social, para quem não me conhece, tá? Eu me chamo Jonathan, e o meu Instagram é o Biomédico Esteta. E aí, vocês gostaram da aula? Gostei, professor. Entrei já bem no meio, mas gostei. Oi? Gostei, já entrei quase na metade da aula, mas foi muito aprendizado. Que ótimo, gente. Jonathan, como é que vai ficar a prova? A prova, gente, eu vou fazer a prova, certo? E vou enviar para vocês. Eu tô vendo a prova, gente, ou é na semana que vem agora ou é na outra. Eu tenho que conferir a de vocês direitinho, tá? Eu acho que a nossa é na outra, porque a primeira semana agora só é Ardib. Ardib, exatamente. Eu acho que a nossa vai ser na próxima. Exatamente, na próxima mesmo. Pois você sente, faça com toda a calma do mundo, viu? Já tá feita. Já você está feita. Como assim? Eu vou só conferir aqui no AVA de vocês, quando eu tiver acesso. Porque a Ana gravou, né, a aula dela. Eu vou ver a aula dela direitinho para adaptar a prova de vocês, ver alguns pontos com o que ela lecionou para vocês, para ficar uma prova direcionada para vocês, né? É isso mesmo, né? Porque você vai disponibilizar o link no horário da aula, é? Oi? Como é que vai ser a prova? Disponibilizar o link no horário da aula. É assim? Vou fazer isso, certo? Aí vocês vão escrever a prova e bater foto e me enviar. Tem que fazer no caderno? Amiga, como foi que a Ana fez a primeira prova de vocês? A gente fez só um trabalho e mandou para ela. É isso mesmo, gente. Vai ser da mesma forma.
Mas tu vai querer Só que vai ser questões, só no não horário vai da ser aula? trabalho, né? Eu vou passar uma questão, uma situação, um problema, e vocês vão ter que preencher aquela situação de acordo com o protocolo que o paciente tem que fazer para ter aquele resultado. Por exemplo, eu vou falar, olha, o paciente, 30 anos de idade, está preocupado com rejuvenescimento, quer volumizar a mandíbula. O que é que ele precisa? O que é que ele tem de arsenal de volumização? Ele pode fazer bioestimulador? Pode. Ele pode fazer preenchimento? Pode. Ele pode fazer PRF? Pode. Então eu quero que vocês digam o que é que ele pode fazer de procedimento. Ele pode fazer radiofrequência para ficar mais marcado aqui? Pode. Então é isso que eu vou querer estimular em vocês. Só que eu quero adaptar isso à realidade da Ana Amélia, porque foi ela que ensinou na maioria dos tempos, né? Na maioria das vezes para vocês. Ok? Sim, mas aí tu bota a pergunta e a gente tem até que horas para te mandar. Assim, vocês vão começar a fazer na hora da aula, mas vocês podem me enviar com 3 dias, né? Entendi, professor. A minha pergunta era com É porque relação na a hora da aula, o que é que eu acho interessante? Que como até vocês não foram meus alunos desde o começo, vocês vão tirar as dúvidas de interpretação da questão. Vão tirar dúvidas, vão começar a fazer a prova. Aí vocês vão escanear ou enviar uma foto nítida, né, com letra nítida, escrita à mão, ok? A gente vai enviar por e-mail. Enviar por e-mail, para o e-mail corporativo. Não presta para nada. Hã? O professor já tem que disponibilizar o seu e-mail, né? Porque a gente está tudo assim, meio perdido. Tenha calma, meu povo, porque eu vou entrar no AVA, vou olhar o que a Ana Amélia fez, o que não fez. No dia da prova, eu vou disponibilizar o meu e-mail, a prova ainda nem chegou, então tenha calma, vai dar certo. Você já fez a prova. Carinho. Tenha calma, mas assim, a prova vai ser disponibilizada no dia da prova. No dia da prova, que na sexta, né, da semana... Então, na outra sexta, a gente tem aula normal, é assim? É, aula normal. Tá. Aí eu vou tentar, tipo assim, explicar como é que vai ser a prova, explicar como é que a minha avaliação é feita, como é que eu quero que vocês pensem. E eu quero colocar vocês para pensarem mesmo. Vou colocar uma situação, problema, e vocês vão me dar sugestões, de acordo com o que vocês sabem. Porque Nesse assim... tempo a gente não está pensando muito, não, viu, professor? Não exige demais, não, porque nós não estamos aguentando, não. Pelo amor de Deus, basta essas atividades pelo amor de Deus. Gente, olha, pois vocês vão pensar assim, viu? Porque vocês para trabalhar na estética... Professor, mas é porque aula assim, ou Jonathan, é mais difícil do que presencial. O aprendizado é o mesmo. Mas vocês precisam pensar, gente, porque na estética você precisa pensar, você precisa criar o protocolo para o paciente. Mas eu não vou trabalhar na estética, não. Mas só que a disciplina é estética. Ô, professor. Bem-vindo à graduação. Lá e vem tu com as tuas conversas. Mas, gente, não é terror, não, entendeu? Não quero colocar terror em ninguém. Não é pensar demais, não. É prático também. O que é que vocês sabem para tratar isso? Aí vocês colocam lá. Não é pensar demais, não, também. Não problematize coisa que é simples. Oi? Pensar demais, a gente já tá pensando nessas provas que tem pra fazer. Porque só a interpretação a gente tem que ler umas 5 vezes. Não, porque até 2 horas da manhã. Interpretação demais, não. Não vou criar textos de Enem, não. Não se preocupem com isso, não. A pergunta é simples e clara. E vocês vão ter que responder também de forma simples e clara. Não precisa criar um livro para me entregar, não. Ok? Entendido. Tá bom. É fácil. Eu não quero problematizar. A minha função como professor, gente, é facilitar a vida de vocês. Não é complicar, não quero complicar. Ainda mais porque eu cheguei com um bonde andando. Né? Eu sei que a Ana Amélia é uma ótima professora, assim. Ave Maria, saudades mesmo sem direito. Professor, já é a segunda vez, né, que o senhor pega assim a gente no final. A segunda vez que eu pego vocês com o bonde andando. Primeira vez com a Larissa, né? Bem-vinda ao clube. Pois é, mas é isso, né, gente? Assim, infelizmente, a professora Ana Amélia vai deixar um legado em vocês. Que bom, né? No começo, eu que ia pegar desde o começo essa disciplina. Só que aí eu comecei a trabalhar na clínica e ia ficar muito corrido para ir lecionar de manhã e depois ir para a clínica. Aí a Ana Amélia assumiu a disciplina, né, que foi ótimo, vocês aprenderam. A graduação é feita de vários professores, né?
É importante que vocês tenham vários professores, não apenas um. Então, é isso, gente. Obrigado mesmo. Eu espero que vocês aprendam muito. A gente vai ter momentos práticos. Eu espero compartilhar, né, dar minha contribuição Mas a na gente vai disciplina de conseguir estética. agora em julho, hein, Jonathan? A expectativa é que sim, né, que seja em julho, dia 6 de julho. Comece as práticas. Mas a tua tu vai fazer com a gente de manhã também, né? Na hora da aula, né? Não, todo mundo tem que ir à noite, tô brincando. Desde que eu chamasse Paquita, né? Pra te esperar lá na porta da Pitágoras. É à noite, é de manhã, gente. Viu? Mesmo horário da aula de vocês, mesmo horário. Agora, o que a gente precisa adequar, porque não pode ter todos os alunos na sala, na prática ao mesmo tempo, né? Tem que ser um grupo menor de alunos. Pior, Jonathan, vai ter que adequar mesmo, porque a biomedicina estética é do primeiro até o último semestre, praticamente, que ainda não tá todo mundo na mesma turma. A gente vai adequar só isso mesmo, viu? Mas, enfim, quem quiser recapitular sobre a aula vai ficar gravada e disponibilizada no AVA. Geralmente, eu disponibilizo todas as minhas aulas no domingo. Eu tiro o domingo para baixar as aulas, colocar no YouTube e disponibilizar os links. E também vou disponibilizar o slide dessa aula, ok? Uhum. Quando vocês forem lá para o YouTube, não se esqueçam de dar um like no vídeo e seguir o meu canal. Vai, Olha, nem sabia que tu tinha canal no propaganda YouTube. já. Não se esqueçam, porque no futuro eu vou também, inclusive, alimentar o meu canal, né, com vídeos, ok? E qual é o teu canal do YouTube, menino? Vou aproveitar para divulgar o meu canal também, viu? Tem um canal Porque no a aula YouTube. vai estar disponível, eu disponibilizo no meu canal do YouTube e depois faço o link para vocês. O meu canal vai ser o que o link vai estar disponível, né? Vocês clicam no link do YouTube, aí vai direto para o vídeo no meu canal do Jonathan, YouTube. não te aguento não, viu? Tu não me aguenta não, né? Pois me siga no meu canal, dá aquele like se você curtiu. Isso ajuda muito o canal. Sei não, viu? Vamos compartilhar. Compartilhem com os amigos. E, gente, é sempre um prazer lecionar aula para vocês. Eu gosto demais de vocês sabem disso. Eu adoro a turma da manhã. Todas as turmas, todo mundo eu gosto, né? Mas eu A adoro gente as aulas de também, eu manhã, nem então sabia. eu acabo envolvendo muito mais com vocês, tá? Tchau e até a próxima sexta. Tchau, professor. Até.